Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Esse para mim é sempre o melhor momento do meu dia. A hora que eu me preparo, que eu preparo todas as coisas, aqui tudo é muito improvisado. O meu celular fica em cima de uma caixa, fica encostado num pauzinho que eu arrumei, tudo muito improvisado, mas o que realmente importa não é a tecnologia, não é o que eu consigo fazer, mas a palavra que o Senhor transmite a nós, né? Todos os dias. E esse momento para mim é sempre muito importante, muito especial, porque eu sempre fico orando para que o Senhor fale através da minha boca com as pessoas que vão me ouvir. E Ele com certeza vai falar com você nesse capítulo, porque esse capítulo fala muito da centralização, da centralidade de Cristo em todas as coisas que essa palavra nos ensina. Como eu sempre falo, Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. E aqui Paulo vai dar exemplos do tempo de Moisés, de como eles foram guiados no deserto e como Jesus já estava presente naquele momento deles. Então é muito bonito você observar. E ele diz assim, como aquelas pessoas, como aquele momento em que Deus estava apontando para Cristo, como eles servem para nós como um exemplo, para que nós não corramos no mesmo erro, para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas que aquele povo de Israel caiu, pecou e por isso deixou de entrar na terra prometida, perdeu sua salvação, não reconheceu a Cristo como Senhor, tudo porque eles olharam mais para as coisas deste mundo do que verdadeiramente para o Senhor. Então diz assim 1 Coríntios capítulo 10, irmãos, eu não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e eles atravessaram o mar. Você sabe que você até hoje é guiado por essa nuvem? Só que naquele tempo a nuvem era visível, né? Era uma nuvem mesmo que encobria o calor do sol durante o dia para aqueles israelitas poderem caminhar no deserto. Eles seguiam a nuvem e à noite era uma coluna de fogo para também eles se dirigirem através dessa coluna, para eles saberem onde eles estavam indo. O Senhor os levava para onde o Senhor queria. Até hoje nós também, a palavra de Deus diz que nós somos guiados e uma nuvem de glória nos acompanha. Só que a nuvem hoje não é visível, essa é a única diferença. Mas para aqueles que conseguem olhar pelos olhos da fé, você consegue enxergar essa nuvem de glória que nos envolve, que nos guia a um bom lugar. Aleluia! Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, ou seja, todos eles ouviram a mesma coisa, participaram da mesma coisa, mas muitos acabaram se perdendo. E ainda não é assim hoje? É claro que é, porque muitas pessoas ouvem essa palavra da mesma maneira que você ouve, só que para alguns ela é capaz de transformar. Para aqueles que se deixam transformar pela palavra, ela transforma, ela muda a vida das pessoas. Mas muitos estão ouvindo a mesma coisa que você está ouvindo, mas a palavra não faz efeito. E é por causa da palavra? Não, porque essa palavra é poderosa. Ela faz aquilo que está no coração do Senhor, mas Ele sonda os corações. E Ele vê, e Ele sabe, aqueles que estão próximos, aqueles que estão dispostos a receber essa palavra e serem guiados por essa nuvem de glória, e aqueles que simplesmente não querem, porque eles querem olhar para as coisas desse mundo, porque eles amam as coisas desse mundo, e por isso o Senhor não os transforma, o Senhor não se achega até eles, porque eles não se achegam até o Senhor. Assim que é, né? Todos comeram do mesmo alimento, diz essa palavra. Você também está comendo o mesmo alimento que eu como? Muitas pessoas comem. Alguns elas transformam e alguns não se deixam transformar.
Todos beberam da mesma água espiritual, porque beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E sabe quem era essa rocha? Essa rocha era Cristo. No tempo de Moisés, a rocha espiritual que acompanhava aquele povo de Israel, que é uma figura do que hoje nós nos tornamos em Cristo, já era Cristo. Sempre foi Cristo. Sempre foi por Ele, dele, através dele. O fim, o começo, o meio, sempre foi Ele. Sempre foi o Senhor Jesus. No entanto, olha o que aconteceu. Deus não se agradou da maioria deles. E os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Ainda assim é até hoje. Deus não se agrada de muitos homens que ouvem essa palavra, mas não se deixam transformar por ela, por isso vão ficar com seus corpos espalhados pelo deserto. Infelizmente, tais coisas aconteceram como advertência para nós. Por que tudo aquilo foi registrado? Por que aquilo foi tudo escrito e deixado para nós nos mínimos detalhes? Porque era uma advertência para nós, a fim de que nós não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram e acabaram prostrados, né? Nem adoremos a ídolos, como alguns deles adoraram, segundo as Escrituras. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Todos eles se alegraram lá em volta daquele ídolo, né? Então a palavra de Deus é muito clara. Não se detenha diante de ídolos, não acredite em ídolos, não adore ídolos, não faça ídolos, não tenha ídolos na sua casa. Ídolos de pau, de pedra, de barro, de ouro. O Senhor é muito claro com relação à idolatria. Não faça, não tenha, não adore, não compre, não venda, não faça nada com ídolos. Não pare na frente de um ídolo e peça alguma coisa a eles, porque eles não são capazes nem de falar com você. Eles não vão te responder. Você vai ter que carregar o seu ídolo, porque ele não é capaz nem de andar com as próprias pernas. E você confia nessas coisas. E a palavra de Deus é muito clara, de Gênesis, Apocalipse. A idolatria mata as pessoas. E não devemos também praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram. E morreram 23 mil pessoas num só dia. Deus destruiu todos aqueles que praticavam imoralidade sexual. Imagina se Deus hoje vai fazer a mesma coisa, porque Ele vai. Com toda essa imoralidade sexual que a gente está vendo por aí, que hoje em dia todo mundo comete imoralidades sexuais e fica tudo por isso mesmo, quando Deus só abençoou uma coisa, o sexo dentro do casamento, da instituição de um casamento, homem com mulher, mulher com homem, família. E essa é a ideia de Deus. Mas hoje em dia, ninguém mais liga para o que Deus falou, ninguém mais se incomoda e ninguém acha que vai dar nada se ele começar a praticar todo tipo de imoralidade sexual. Naquele tempo, 23 mil pessoas morreram num só dia. Sabe quantas vão morrer hoje? Num só dia, no dia do julgamento. Quantas vão ser condenadas? Você nem tem ideia desse número, mas o Senhor fará exatamente como Ele fez, porque eles eram um exemplo para nós. Eles foram um modelo para nós seguirmos o que eles fizeram de correto e não seguirmos o que eles fizeram de incorreto, porque eles tentaram a Deus e por isso eles não chegaram na terra prometida. Você quer chegar na terra prometida? Então comece a observar e a obedecer essa palavra. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. Lembra da serpente que começou a picar todos lá no deserto? E aí o Senhor pediu para levantar aquele coisa no alto, com figura de uma serpente. Eles olhavam para o alto e eram curados. Hoje em dia, esse alto é a cruz. Você olha para a cruz e você é sarado. Amém? E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Sabe aquelas pessoas queixosas, as pessoas que nada tá bom?
E tudo que acontece na vida delas, elas não dão um amém, elas não dão um glória a Deus, elas não dão um aleluia. E nós temos que dar amém, glória a Deus, aleluia, mesmo quando acontecem coisas ruins conosco. Porque é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então a palavra de Deus diz assim: em tudo, dai graças. Tá bom? Dá graça. Tá ruim? Dá graça também. Porque o Senhor te manteve nesse mundo aqui mais um dia. Você acordou, você comeu, você bebeu, você teve água para beber, o que muita gente não tem. Então, glorifique a Deus em todos os minutos da sua vida, porque Deus não se alegra com pessoas que se queixam, com pessoas que só sabem ver o lado ruim das coisas, que olha para o copo que está com metade, né, e lamenta a metade que está vazia e não agradece a metade que está cheia. É a síndrome do copo pela metade, né? Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplos. Elas foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. A partir de Jesus, nós já vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que vocês não caiam. Você está em pé, meu irmão? Então observe muito a sua vida. Ore mais, jejue mais, busque mais ao Senhor, visite mais o Senhor. Você não é capaz de dar um dia do seu dia para o Senhor. Você não é capaz de dar uma hora do seu tempo para o Senhor. Você não ora, você não busca, você não jejua, você não medita nessa palavra. Você quer receber favor de Deus? É isso que você quer? Não é assim que funciona. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, então, toma cuidado para não cair, tá? As tentações da sua vida não são diferentes daquela que eles enfrentaram, que aquele povo de Israel já enfrentou. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Sabe aquela desculpinha de, eu quero parar, mas eu não consigo? Você consegue sim. Você consegue, porque Deus não permite tentações maiores do que aquelas que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele vai mostrar uma saída para que vocês consigam resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao pecado, resista a tudo isso que te afasta do Senhor, a essa preguiça, a essa falta de vontade de louvar o Senhor. Resista a isso, lute contra isso, vá para a presença do Senhor, porque Ele é bom e Ele só tem coisas boas para te dar. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Não para na frente de um ídolo e fica pedindo coisa para ele, ajoelha, adora, faz o sei lá o que, beija, faz alguma coisa na frente de um pedaço de pau, de um pedaço de pedra, da imagem de alguma coisa. Fuja disso. Esses dias o Senhor falou uma coisa muito séria para mim. Eu estava assistindo um filme e às vezes eu fico algum tempo no celular e o Senhor me falou, saia da frente dessa imagem. Aquilo veio para mim assim como uma bomba, porque eu não me acho idólatra. E o Senhor falou, saia da frente dessa imagem e vá para a minha presença. A gente pensa que imagem é só aquelas imagens lá de barro, de pedra, de pau. Não, essa imagem aqui do celular, se ela não for bem administrada, se ela não for usada com sabedoria de Deus, ela também pode te sugar, ela também pode tirar o tempo que você poderia estar na presença de Deus, ela tira de você esse tempo e você fica ouvindo um monte de porcaria aí nessa internet. O Senhor foi muito claro comigo, sai da frente dessa imagem. Na hora eu desliguei o celular e fui meditar, que o que eu estava fazendo é um tipo de idolatria. Então, muito cuidado com o seu celular, viu? Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Paulo está falando, vocês têm sensatez, vocês já receberam o Espírito Santo. Então, julga se o que eu estou falando é verdade. Quando abençoamos o cálice e a mesa, nós não participamos do sangue de Cristo? Você tem participado do cálice e a mesa? Você tem tomado a Santa Ceia do Senhor regularmente na sua vida? Você tem sentido prazer em ceiar com o Senhor? Ir na sua comunidade, ir à sua igreja, sentar-se à mesa do Senhor, lembrando do sacrifício
do que Ele fez por você na cruz, do que Ele te salvou, do que Ele te livrou? Você tem feito isso? Ou você está considerando isso como uma coisa desnecessária? Ah, eu não preciso ir lá tomar Santa Ceia, não. Aqui tá bom ficando na minha casa. Cuidado, cuidado, porque as coisas acontecem num instante em que não vai mais dar tempo de você correr para querer ceiar com o Senhor. Ele diz assim: e quando nós partimos o pão, nós não participamos do corpo de Cristo? Você acha pouco você participar do sangue e do corpo de Cristo, comer o pão e tomar o cálice? Ai, meu irmão, se você acha, olha, você está lendo um pouco essa palavra. E embora nós sejamos muitos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando que nós somos um só corpo. Eu gosto muito da igreja mostrada como o corpo de Cristo. Quando todos se reúnem, o corpo de Cristo está formado. Você não é corpo de Cristo, você é só um membro. Se é que você já é um membro, né? Mas se no máximo você é um membro. Quando você se une ali em comunhão, aí você se torna corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Não? Sim, claro. Então, o que eu estou tentando dizer? Que a comida oferecida aos ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? Imagina, de maneira nenhuma, Paulo falou. Eu estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios, e não a Deus. Sacrifícios oferecidos a ídolos são sacrifícios oferecidos a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham parte com demônios, Paulo diz. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também beber do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso nos atrevemos a despertar ciúme do Senhor? Porque você sabe que Deus tem ciúme de você? E se você oferece um sacrifício a um ídolo com outro nome que não seja do Senhor, você está oferecendo a demônios e o Senhor tem ciúme de você. Somos mais fortes do que Ele? Você vai desafiar o Senhor? É isso que você vai fazer? Já conhecendo essa palavra, você vai desafiar o Senhor? Você se atreveria a isso? Acaso nos atrevemos a despertar esses ciúmes? Nós somos mais fortes que o Senhor? De maneira nenhuma, né? E aí Paulo completa: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado. E ainda falando da carne que era vendida, sacrificada aos ídolos, lembra lá no capítulo, acho que 8? Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Então, tudo que você come e que você tenha consciência de que aquilo é do Senhor, pertence ao Senhor, você pode comer com a consciência limpa. Mas, se um descrente os convidar para uma refeição, pode aceitar o convite, se vocês desejarem, pode comer aquilo que oferecem a você, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas preste atenção, se alguém lhe disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, essa carne eu ofereci para o santo não sei das quantas, aí você não coma, por respeito à consciência da pessoa que te avisou, porque a pessoa que te avisou, ela está dizendo, isso aí foi consagrado, hein? Isso daí foi dedicado a um ídolo, você vai comer? Então, se você come, embora você saiba que você pode comer tudo, mas você está ferindo a consciência do outro que te avisou. Então, talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas é para outra pessoa que te avisou. Então, você sabe que pode comer de tudo, mas a pessoa te avisou, olha, isso daí foi oferecido para um santo, uma santa ou sei lá o que. Então, é melhor você não comer. Aí você não vai comer por respeito à consciência dele, que não é tão bem formada ainda, tão esclarecida quanto a sua, entendeu? Talvez não seja uma questão de consciência, mas é para outra. Afinal, por que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que eu serei condenado se comer algo ao qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Não ofendam nem os judeus e nem os gentios e nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, eu faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Aqui tem uma coisa importante para você pensar. Você não deve fazer muitas coisas para que o outro, que é mais fraco que você, não caia numa armadilha. Então, por que, por exemplo, que nós, os crentes, nós não bebemos, nós não tocamos em álcool? Ah, mas é só um copinho, é só um cálice. Mas acontece que tem pessoas que vão ver você beber e vão dizer, ah, se ela que é crente pode beber, eu também posso. Só que ele não tem limites. Você provavelmente tem o seu limite, mas ele não terá. Então, por que eu vou beber? Por que eu vou beber? Porque você sabe que muitas pessoas, muitas famílias são destruídas por causa do álcool? Você sabe que filhos assistem seus pais se embriagando dentro das suas casas ou fora delas e o pai chega carregado na casa dele? Você sabia? E isso para a cabeça da criança é uma coisa terrível, porque um dia ela vai falar, ah, meu pai bebia, eu também posso beber. E aí você vai querer um filho bêbado? Aí você não quer ter um filho bêbado, mas você deu o exemplo. Você bebeu na frente dele, você bebe na frente dos seus filhos. E você, crente, nem pensa em chegar perto de um copo de bebida. Por causa de você, ah, mas eu sou controlado. Não importa. Não é uma questão de autocontrole, é uma questão de exemplo. Você faz a diferença nessa terra. Você é diferente do resto do mundo. Você não anda conforme a consciência desse mundo. Você é um ser santo, separado para o Evangelho. E a palavra de Deus diz que os santos não tocam em bebida alcoólica. Então, se você quer ser um escolhido, se você quer ser um separado e se você quer fazer realmente a vontade de Deus, não toque em álcool, não toque em nada alcoólico. Por quê? Porque assim as pessoas não vão poder falar, ah, mas você também bebe um pouquinho, eu também posso beber. Não, para você é zero. Essa é a quantidade que você pode beber de álcool, zero. Aleluia. Eu não sei porque eu terminei falando isso, com certeza o Senhor quer falar com uma pessoa que ainda tem dúvida. Ele é crente, mas será que ele pode beber? A resposta é não. Você não pode beber. Aleluia. Por causa do outro, que por causa de você vai começar a beber. Ah, eu também só vou beber um pouquinho, igual o crente ali que só bebe um pouquinho, mas você bebe um pouquinho, ele não vai beber pouquinho. E você começa bebendo um pouquinho, mas você vai terminar bebendo muito como ele. Sabia? Porque a bebida, o álcool é uma coisa que foi consagrada a um Deus, o Deus do vinho, Deus Baco. Foi consagrado. E você vai beber sabendo disso? Eu acho melhor você não fazer isso, porque não te custa nada, não é sacrifício para ninguém não beber. Aleluia? Terminei falando uma coisa que eu não pensei em falar, mas eu creio que eu sei que é o Senhor, né? Então, um abraço, se você gostou, deixa seu like. Amanhã nós continuamos com 1 Coríntios, capítulo 11.